E aí modelos genéricos a gente tem vários, né? Por exemplo, a teoria de jogos que a gente conversou. Então eu posso pegar o meu sistema, os seus componentes, e modelar o sistema como um jogo com vários componentes tendo estratégias diferentes. Ou eu posso pegar meu sistema e definir como uma rede de filas. Então eu tenho meus servidores, que tem aqui os clientes chegam e são repassados para os servidores. Aí eu crio uma rede desses centros de processamento com filas e eu verifico qual que vai ser o comportamento, certo? Existem vários modelos que a gente pode utilizar. Mas aí qual que é a grande questão? As minhas garantias são tão boas quanto o modelo. Se eu modelo mal o meu problema, pode acontecer que a garantia que eu dou, estou dando uma garantia para um sistema que não existe, porque o meu modelo ele está errado, certo? E sempre aqui, quando eu modelo, eu estou simplificando o sistema. Então, às vezes também eu falo, olha, está tudo ok, mas está tudo ok porque eu esqueci de alguns detalhes. Se eu adicionasse esses detalhes ao modelo, eu veria que o comportamento é outro. Outra forma de verificação, só que aí novamente a gente não tem garantias, é experimentação e simulação. Então na simulação, eu não consigo construir um modelo matemático, eu não consigo construir uma abstração que representa o meu sistema, só que eu consigo construir um programa que simula ele. Então, por exemplo, eu estou fazendo um programa para controlar como que eu vou passar os jobs que vão ser passados para um grande cluster de computadores. Eu não tenho 10.000 computadores e ninguém vai me dar 10.000 computadores para testar o meu programa. Então, o que eu faço? Eu simulo os 10.000 computadores. E aí eu crio esse meu simulador, vejo como que ele está comportando. Certo? Aí, nesse caso, tem alguns problemas, né? Eu posso ter um simulador que está mal implementado, que eu desconsiderei alguma coisa. Eu posso ter a implementação do meu sistema em cima do simulador, que eu esqueci de alguma coisa. Então, eu posso ter erros que vêm daí. Só que o simulador é interessante porque eu posso fazer testes de várias situações, de várias configurações. E eu posso ter sistemas de grande escala que eu vou testar. Outra opção são os experimentos. Então eu posso pegar meu sistema, colocar num ambiente de teste e fazer experimentos. Agora, qual que é o problema disso? É difícil controlar o ambiente em que o seu sistema está. Pode acontecer que você tenha um certo resultado por causa de um fator não controlado. Então, por exemplo, você está fazendo um teste muito grande, querendo ver o que acontece, você quer fazer um teste sem falhas. Só que aí, por alguma razão, o disco rígido que você usou era velho, ou um pico de luz aconteceu, pum, caiu, teve uma falha durante o seu teste. Então é difícil você controlar o ambiente, é difícil você repetir um teste. Certo? Enquanto na simulação eu posso definir exatamente o que eu vou testar, qual que vai ser a configuração. O exemplo que a gente tem desses dois é o que está sendo chamado de fuzz testing. E isso está sendo utilizado em vários softwares. Qual que é a ideia? Eu pego o meu software e aí eu vou jogar entradas aleatórias para ele. E eu vou ver como é que ele vai responder. Isso é um negócio que parece extremamente sem sentido, né? O que eu vou fazer com o software se eu vou jogar um tanto de clique, de digitação, de formas aleatórias? O usuário não é aleatório. Só que, por exemplo, a Microsoft está utilizando isso nos produtos deles para poder identificar ataques de segurança. Então, a partir de várias ações aleatórias, muitas vezes o seu programa ele dá um erro e aí ele sai de forma tal que o atacante tenha um acesso de administrador. Então, o fato de encontrar um erro aleatório vai ajudar na minha segurança. Certo? E esses testes, o que eles acabam fazendo? Eles são testes aleatórios que procuram vários casos
que são casos que às vezes nunca aconteceriam, que você acha que nunca aconteceriam, mas aí você identifica um caso que você nunca testaria normalmente numa simulação ou em um experimento. Então é interessante também esse tipo de coisa, certo? Porque aí, apesar dele não te dar uma garantia formal, você acaba encontrando defeitos, você acaba encontrando situações que o seu sistema não adere à especificação e aí você corrige o seu sistema. Então, experimento e simulação, muito fácil de construir, né? No caso dos experimentos, como eu falei, tem o problema dos testes de larga escala, que a gente não tem tanto nas simulações, mas às vezes mesmo as simulações, quando você tenta ser muito realista, aí você tem um problema de escala também, certo? Experimentos ainda tem um problema de controle do ambiente externo, como mencionei, e garantia de corretude você não tem. Você tem a garantia que você tentou o melhor possível encontrar situações em que o sistema não adere à especificação ou que não faz o que ele deveria, mas você não tem jeito de controlar tudo isso. Então a gente tenta testar situações mais comuns, garantir o funcionamento para situações mais comuns, certo? Aí aqui outra tabelinha, né? Então quando que a gente pode utilizar cada um, se a gente consegue verificar a especificação, se a gente verifica a implementação, quanto tempo que eu demoro para poder executar cada um. Então, por exemplo, experimento em relação à simulação, ele é mais rápido, ele é mais lento, como que funciona. Eu consigo garantir que eu cobri todos os casos de funcionamento, sim ou não? Certo? Garantia de conformidade, eu consigo garantir que o desenvolvido está conforme com a especificação? Certo? Tudo isso é importante na hora que eu escolho cada um dos métodos. Ok? Inclusive a dificuldade para você poder utilizar esse método, né? E aí eu vou ter que aprender uma nova teoria, vou ter que fazer um novo curso para poder verificar esse método, isso é importante também. E aí sempre lembrando que isso aqui é uma indicação, porque isso pode variar. Às vezes você tem conhecimento muito bom de matemática, aí fica mais fácil você fazer uma verificação formal do que fazer uma implementação, porque aí você não tem tanta experiência na linguagem, certo? Então isso varia muito. Agora, finalizando, vamos ver alguns desafios, algumas coisas que são tópicos quentes na computação autonômica. A primeira coisa que a gente tem são as ontologias. Quando a gente pensa em sistemas complexos, sistemas muito grandes, a gente tem muito conhecimento que precisa ser representado, muita informação que é necessária dentro desse sistema. Então, é necessário representar esse conhecimento utilizando um formato, certo? Então, da mesma forma que a gente desenvolve um software, a gente monta um diagrama de classes, a gente monta toda a forma do software para que ele tenha propriedades de acoplamento, propriedades de separação de código, para ele ser um software mais eficiente, mais fácil de manter. As informações também a gente pode modelar de formas diferentes, de acordo com as nossas necessidades. Então existem várias ferramentas, né, de modelagem de informação. Eu estou mostrando uma modelagem aqui, o ML, de um padrão, se não me engano é o padrão SIM. Agora eu esqueci que modelo que é esse aqui, mas é um modelo de informações que é utilizado para representar informações de uma empresa para poder fazer o gerenciamento do software da empresa. Ok, então eu tenho os meus sistemas autonômicos que estão resolvendo o problema de uma empresa. E eu tenho esse sistema que vai depender de vários equipamentos que estão ali. Por exemplo, eu tenho a minha rede. Aí na minha rede eu tenho 3 roteadores. Esse slide está em francês, então vocês que entendem francês, está ali, ó, roteador Juniper, Alcatel, Cisco.
eu tenho esses 3 roteadores, e aí para poder fazer a gerência dos 3 roteadores, eu tenho que saber qual que é a configuração deles, o que eles estão vendo. E aí para isso eu vou interrogar esses roteadores. Qual que é o problema que eu posso ter? Eu posso ter um problema de representação de informação. Então cada roteador pode representar a informação de uma forma diferente. No caso ali, o que eu estou mostrando? Estou mostrando que tem o roteador, o Juniper, que ele representa a informação como um grafo. Então ele só sabe quem está conectado com quem e monta isso como um grafo. Depois eu tenho o Alcatel, que ele representa isso em XML, e aí ele grava o nome do roteador, endereço IP, para saber com quem que cada roteador está ligado. Então eu sei que o Alcatel está ligado com A e com B. E depois ainda tem o Cisco, que tem as portas, tudo mapeado em uma tabela, que tem a saída, qual que é o endereço IP da saída, qual que é a métrica, qual que é o valor ali que ele utiliza no roteamento. Então são 3 representações diferentes para a mesma informação, que eu estou guardando propriedades diferentes da informação. Um está guardando a métrica, o outro está guardando IP, o outro não está guardando nem métrica nem IP. E aí quando eu tenho um sistema autonômico, eu vou ter que utilizar isso tudo para poder montar uma decisão, certo? Então imaginem, eu como administrador dessa rede, essa rede tem vários equipamentos de fabricantes diferentes, eu tenho que juntar isso tudo para poder tomar a minha decisão, certo? E isso é um problema enorme, um abacaxi enorme. Porque para poder tomar uma decisão, eu tenho que, todo mundo tem que utilizar a mesma representação da informação, certo? Então, eu tenho que todo mundo utilize a mesma ontologia. E aí, a computação autonômica, junto com outros fatores também, tem puxado muito essa questão de órgãos internacionais de padronização de informação. Como que eu vou modelar uma informação de uma forma padrão? Para quê? Para que quando eu tenha que pegar um certo dado em um computador, um dado referente a um sistema, a um software, ele esteja em um formato que eu conheço. Senão ainda tem o custo de processar essa informação. Isso é uma coisa bem complexa. Nos anos 90, início da década de 2000, a UFMG tinha um projeto com a Telemar. E aí, era um projeto de gerenciamento de redes da Telemar, numa rede enorme, e era um projeto que tinha um pouco esse problema, porque como que eu vou gerenciar equipamentos de uma rede gigante? E a Telemar era bem diferente das outras empresas, porque era uma das poucas empresas do mundo que comprava equipamento de qualquer fabricante. Antigamente, qual que era a solução? As pessoas montavam a rede com o equipamento do mesmo fabricante, porque aí eles garantiam, de certa forma, que a informação é a mesma, a forma de gerenciar é a mesma. Certo? Porque aí espera-se, por exemplo, que toda a linha de roteadores de um certo fabricante vai ter as mesmas informações, vai ter os mesmos mecanismos de configuração. E aí a Telemar pegou esse abacaxi e falou, não, vamos lá, vamos descascar esse abacaxi, vamos pegar vários tipos de roteadores. E aí eles tinham esses problemas todos, de saber o que eu consigo obter do roteador, o que eu consigo obter daquele equipamento, daquela central telefônica, que eram coisas diferentes. E aí eu tinha que trabalhar com essas informações diferentes para poder fazer a minha decisão. Ok? Então isso é uma questão muito importante em sistemas autonômicos. Primeira coisa para simplificar o seu trabalho sistema complexo, eu preciso ter ontologias, eu tenho que definir como que a informação vai ser representada, para quando eu tenho troca de informação, ela seja trocada em um formato padrão para simplificar a minha vida. Então, isso é que eu gostaria de mostrar para vocês. E o que a gente vê então, a computação autonômica um ramo grande da computação, é uma coisa que pode utilizar várias teorias, tem
uma quantidade muito grande de coisas a serem feitas, e acaba que ela ainda é uma visão de longo prazo, né? A gente vê que o conceito é um conceito bem amplo e que ainda vai precisar de um certo tempo para que ele seja aplicado na sua totalidade, né? Tanto por questões técnicas, para avanço das técnicas que a gente tem em desenvolvimento mais eficiente, tem uma habilitação mais eficiente, quanto aspectos mesmo da sociedade, né? Como eu comentei, legislação, percepção das pessoas em relação a ter um computador que ele opera de forma independente, a confiar a operação do sistema crítico, um sistema fundamental para você, para um computador executar. Então, apesar de tudo, vemos todas essas questões da necessidade de desenvolver novas teorias do movimento, mas isso vai ser o caminho do futuro. Porque os computadores eles estão aí, eles vão continuar cada vez mais entrando na vida da gente, e a gente não vai querer, toda vez que vou fazer qualquer coisa, eu vou ligar o microfone, eu tenho que configurar aqui o microfone. Eu vou amarrar o tênis, eu tenho que mexer no computador. Eu quero coisas que funcionem simplesmente. Que funcionem e que sejam eficientes. Ok?